Não desconfio. Ok, vamos lá. Beleza? Ok. Foi. Olá, olá, consciências. É, Meu nome é Mário Jorge, estou aqui com o Zeca também, e ele vai se apresentar, eu também com um pouco de mais detalhes. Nós, nós somos ambos partidários e concordamos em que esta realidade é como se fosse um videogame, né? Como se fosse um jogo, e a gente vai iniciar aí uma série de bate-papos conversando sobre isso e tentando ajudar, trazendo o que são um pouco as regras do jogo, como ele funciona. Não pretendemos fazer isso tudo de uma vez. Hoje nós escolhemos um tema e vai ser o seguinte: como primeira regra do jogo, de forma geral, para conversar, eu aproveitei aqui de uma postagem que eu fiz no Instagram. Somos o resultado das escolhas que fizemos e do que logramos aprender com elas, e com suas consequências também. Ok? Então, isso é uma postagem. Comecei a postar alguma coisa sobre as regras do jogo, já pensando em aproveitarmos aí para estes bate-papos, que a gente já está conversando aqui em paralelo há alguns dias sobre fazer alguma coisa a respeito disso. E a ideia é trazer luz para as pessoas a respeito do que é esse jogo, né? Como ele funciona. Só que é um jogo complexo, né? É o jogo da vida também. E é muita coisa, não é uma coisa que. Alguém me perguntou, até comentei com o Zeca outro dia, que alguém me perguntou: será que não dá para você passar aí as regras do jogo? Olha, até dá. Uma coisa é eu passar uma ou outra e você entender, e outra se inteirar de uma grande quantidade de regras do jogo. Esse é um jogo, não é futebol com 11 regras, não. Acho que é 11, né? É bem mais complexo o jogo da vida. Então, meu nome, como eu falei antes, Mário Jorge, eu sou engenheiro de formação, sou um buscador há cerca de 12 anos, tenho estudado e me aprofundado. Transmito aqui, em geral, conhecimentos sobre realidade virtual, sobre videogame, sobre jogo, sobre a vida ser um jogo, baseado nas pesquisas e resultados das pesquisas do físico americano e pesquisador da consciência Tom Campbell. E estou aqui hoje com o Zeca, então, Zeca Werneck, né? Pelo amor de Deus, deixa eu fazer o nome completo. E já um companheiro aí de longa data de bate-papos, e a gente resolveu reiniciar com esse tema específico. Zeca, por favor, fique à vontade para se apresentar. Primeiro quero agradecer aí teu convite, sempre um prazer, né? A gente já fez vários bate-papos desses, são sempre muito ricos e aprendo muito aí com você. E é uma alegria porque a gente pensa um pouco parecido aí sobre como encarar essa realidade que a gente vive. Nós somos, poderia dizer, exploradores da consciência, né? Então a gente está aí nessa jornada de exploração e vamos juntos aí tentar destrinchar aí as regras desse jogo que a gente acredita que a vida é um jogo, né? Um jogo de realidade virtual muito semelhante a esses que a gente vê hoje aí, com toda essa tecnologia que a gente já conseguiu dominar, né? O ser humano hoje tem uma tecnologia muito avançada. Então, essas metáforas, né? Realidade virtual, avatar, inteligência artificial, isso tudo está ajudando a compreender a nossa própria tecnologia. Então, estamos prontos aí para começar. Quando você quiser, Mário, você Legal, começa legal. aí. Eu acho importante isso aí, porque uma coisa que é interessante a gente compartilhar com as pessoas é, veja, nós não estamos aqui para convencer você de nada, né? As pessoas que estão nos assistindo, a nossa ideia é ajudar você a dar uma revisada, se você se dispuser a ter mente aberta para considerar essas possibilidades na sua própria realidade, chegar às suas próprias conclusões. Mas a gente, como o Zeca comentou e eu comentei antes também, nós estamos nessa busca, nessa procura e temos aí alguns guias e algumas pessoas na qual a gente buscou suporte nesse processo e a gente descobriu muita coisa e a ideia é trazer coisas que facilitem para você, né? Então, como eu citei antes, no início, a regra, vamos dizer assim, uma regra da realidade, do jogo,
que a gente escolheu para começar o nosso bate-papo hoje é essa, sobre sermos o resultado das escolhas que fizemos e dos resultados que essas escolhas geraram e do que nós logramos aprender com isso. Então, assim, Zé, por favor, começa você, fica à vontade aí para conversar sobre esse tema, para a gente começar sobre ele, com relação a Tá. essa questão das escolhas e como elas impactam a nossa vida, como a gente pode aprender ou não com elas, e por que isso, né, talvez seja uma regra bem interessante para a gente estar conversando também a respeito, porque ela tem um impacto enorme para nós. Né? Com certeza. Na realidade, eu vou voltar aqui para a tecnologia, né? Porque essas escolhas a gente pode entender também como programas que vão sendo instalados na nossa mente, que funciona como um supercomputador, e elas acabam influenciando as escolhas que a gente vai fazendo a partir daquela instalação. Então, desde criança, a gente vai aprendendo um monte de coisa, vai tendo um monte de experiências, e aquilo vai sendo instalado na nossa mente e fica ali como um programa. E aí, determinada situação que acontece na nossa vida depois daquilo, a gente acaba usando aquela programação para tomar uma decisão, para ir para cá ou para lá, e para reagir a alguma situação que está acontecendo na tua vida. E isso acaba ficando de uma forma muito automática, né? Então, é interessante a gente começar a pensar até que ponto a gente faz escolha realmente, ou se a gente segue uma programação que já está instalada e a gente apenas vai reagindo conforme o que se apresenta através daquela programação já feita, principalmente na nossa infância. Isso é uma coisa que chama muito a minha atenção, que eu acho que é muito importante, porque a gente pode mudar essa programação e fazer escolhas diferentes, né? A gente não está preso nessa programação, apesar de ser uma instalação muito poderosa, né? O nosso cérebro, na hora que uma instalação é feita, um hábito, um condicionamento, uma crença, um vício, aquilo se instala ali, né? E para desinstalar dá um certo trabalho. Mas é importante observar isso. É, comentando um pouco e tentando esmiuçar e verificar o meu entendimento do que você falou, confirmando isso, e a gente, né, é interessante porque ajuda também as pessoas a compreenderem. Então, da forma como você trouxe um assunto importante à tona, que são a questão dos programas. Quando a gente está falando de tecnologia, né, de videogame, essas coisas todas, isso tudo é feito e a facilidade de tratar com isso é porque fica um pouco evidente para as pessoas que vivem na realidade de hoje, né, tendo essa vivência com videogames, com Uhum. programas, com computadores e com celulares, elas percebem isso e a gente está usando uma linguagem que é comum, não é uma linguagem abstrata Sim, ou antiga, nada disso. Então, quando você está falando de um videogame, você está falando de programação, ok? A gente joga o videogame de acordo com aquilo que a gente vê na tela vamos dizer, com as teclas de controle e tudo mais. Porém, por trás de tudo aquilo existe uma programação, né? Que a nossa tecnologia atual a gente cria nesses equipamentos, nessas máquinas e gera o videogame, vamos dizer, o videogame mesmo, aquele que a gente sim, brinca, aquele que as crianças sim, brincam. Então, a sim. analogia, ela é válida e a questão da programação também. Então, a gente, quando a gente tem uma programação, algumas programações básicas de sobrevivência, que talvez venham até através do DNA Essa acho que mesmo, já né? veio de fábrica, né? É, Tem algumas coisas que são básicas para sobrevivência, né? O corpo meio que funciona sozinho e coisa e tal, mas é uma sim, programação. Você não é uma sim, programação que você precisa fazer. Então tem parte do sim, programa que já vem embutido no avatar, por assim dizer. Tem exatamente. partes do programa que é aquelas que você estava se referindo, que é aquela que a gente na nossa infância, dentro da casa dos nossos pais, com nossos irmãos, com os vizinhos, e à medida que a gente vai envelhecendo com amigos, com Uhum. colegas, mas principalmente começa lá com os pais, que a gente vai absorvendo coisas que eles também Sim, absorveram
da infância sim. deles e os pais deles, os avós, os bisavós, o Egito, até as cavernas, provavelmente. Isso é Bota um tempo jogo de nisso. empurra, né, de programação, e É, a gente vai exatamente. recebendo programações que às vezes são velhíssimas, né? Sim, E a sim, gente não se dá por isso, né? E a gente aceita e aquilo passa a fazer parte do programa. Então, tem uma parte de programa que já vem escrito na BIOS, né? Que é aquela de sobrevivência sim, básica, e que você não sim, tem muito acesso de mudança, aquela é automática, você nem precisa fazer nada a respeito. E tem algumas que você vai aceitando, né, de uma época de tenridade onde você não estava acostumado a ficar discutindo e questionando, né? Isso é mais para certo. uma fase mais adulta. E a gente acaba Uhum. arrastando para toda uma vida essas programações e elas interferem nas nossas escolhas. As escolhas não são propriamente programadas, forma de dizer, né? A gente tem opções que a gente percebe, mas os filtros desses programas embutidos desde a infância, eles acabam atrapalhando a nossa percepção, É, influenciando as nossas decisões. A gente pensa que está escolhendo, mas na verdade a gente está obedecendo essa programação que a gente aceitou e não avaliou e exatamente. não revisou. Né? Então, a esta altura do campeonato, né? Por exemplo, eu estou com 64 anos, eu já poderia estar fazendo coisas por mim mesmo, né? Sem obedecer essa programação da infância e da juventude, e da sociedade, de uma série de outros lugares, que eu aceitei, porque eu aceitei, se eu aceitei, eu posso remover, posso até Sim, substituir por outra. Mas, assim, claro. na maioria dos casos, a gente não faz isso, a gente vai seguindo adiante, e aí vem o que você citou, que muitas vezes a gente está fazendo escolhas que não são nossas, né? E às vezes são influenciadas por essas crenças que a gente traz lá de trás, esses ensinamentos programados, mais aqueles que são programados pela TV, pelos comerciais, pelos interesses de quem está no controle, Sim, há de tudo, tudo né? influencia nessa programação. Entendi direito, é isso aí. É isso, porque, na verdade, a gente está falando aqui, mais uma vez, de tecnologia. Uhum. Então, nós recebemos o corpo, que é uma máquina, né, tecnológica, avançadíssima, que ela funciona sozinha, né? Ela respira, essa máquina ela tem uma parte involuntária que tem uma inteligência dela fazendo ela funcionar. Então a gente está falando aqui, o corpo está fazendo a digestão, o sangue está circulando, eu estou respirando, está tudo acontecendo sem que eu participe disso, né? Porque ela já tem essa programação para fazer ela funcionar. Então é uma máquina. É a A BIOS. gente exatamente. E a gente não tem muito hábito de olhar para isso dessa maneira. Mas o que me ajuda muito a entender esse jogo é perceber que a gente recebeu uma máquina. E essa máquina, ela tem uma parte dela que ela vai sendo programada, ela vem com esse programa de sobrevivência, né, dessas funções vitais que tem que funcionar 24 horas por dia, mas ela também vai recebendo programas novos, que vão sendo instalados a partir da nossa infância, com as experiências que a gente vai tendo. A gente está aqui conversando, batendo papo, eu estou falando, você está falando, a gente aprendeu isso lá na infância, e isso se instalou, e a gente passou a usar essa linguagem, né? Adquirimos esse vocabulário, isso se instalou como programa, toda vez que a gente quer falar, aquele programa é acessado e a gente fala, não é isso? E todos os outros, até caminhar, né? Andar de bicicleta, falar outra língua, seja lá o que for, escrever, ler, isso tudo a gente foi aprendendo e foi instalando. E cada vez que a gente quer usar um programa desse, a gente mentalmente acessa e nem se dá conta que está fazendo isso. Agora, E, uma coisa interessante, eu não sei se a gente chegou a conversar sobre isso lá atrás, mas uhum, o Tom tem ele tem algumas definições para facilitar, que são minimizadas, tirada toda a casca e ficado o bagaço ali, o conteúdo, o simplificar. mínimo possível. É, E essa é muito interessante, porque ele costuma dizer o seguinte: o que é consciência? Né? Nessa definição microscópica aí, né, a coisa mais básica possível, consciência é percepção que faz escolhas que percebe que tem escolhas e que faz escolhas, mas de forma resumida, consciência é percepção que faz escolhas. E eu estou usando percepção porque em inglês a palavra é awareness,
que sim. assim como consciousness, awareness, os dois, a tradução automática é consciência. Então, você, Uhum. consciência é consciência que faz escolhas. Então, Sim, sim, a palavra mais próxima de awareness, que não é consciência, é percepção. Ou seja, percepção é o que capta, é o que nós fazemos. Nós captamos, percebemos coisas, e aí, em cima daquilo que a gente percebe, a gente escolhe. Ok? A gente sempre percebe algumas opções e escolhe. E aí, então, isso é a função mais básica do que nós somos, é perceber situações, perceber opções e fazer escolhas. Agora, como nós falamos, né, que a gente estava tentando explicar, que as pessoas têm crenças, traumas, né, e outras programações que são implantadas por determinadas situações ao longo da vida, que ela aceita, inclusive por propaganda, por, por vários ismos dos que estão rodando por aí, né, às vezes sim. por religiões, por partidarismo, por isso e por Tudo. aquilo, né, até Uhum. por time de futebol, tem algumas também, né? Claro, tudo é. Todas Tudo, essas são programações. Você bater com a sim, cabeça hoje, amanhã você acorda, você não lembra qual é o seu time, você não nem sim. torce por ele, né? Você vê ele perdendo e acha graça. Então, Ele está instalado aí a programação que você está é instalado uma flamenguista, programa, por exemplo. está É, instalado um exemplo de instalou lá na programação tua infância. que É, não é natural sua e que é adicionada e que interfere na sua vida. Você sim, sofre, você fica feliz, né? sim. Você se preocupa por conta de algo que, na verdade, no fundo, no frigir dos ovos, não faz diferença. Agora, É, efetivamente, então, todas essas coisas estão influenciando as nossas escolhas, mas também o nosso estado de dormência, né? Porque nós podemos estar mais despertos e menos despertos, mais conscientes ou menos conscientes. Quanto menos consciente, mais fácil é de aceitar essas programações e de ser influenciado por elas. Agora, no frigir dos ovos, a escolha é sua, mesmo que tenha sido influenciada e mesmo que tenha sido de programação aceita. No sim. sentido de que Você não que foi uma vai pagar o escolha pato. livre, não É, foi uma escolha livre, mas toda escolha que você faz, mesmo que seja influenciada ou dormente, sim, ela vai impactar na sua vida e a única sim, responsabilidade é a sua, porque ou você claro. escolheu, ou você deixou que escolhessem por você em cima das programações, e no final você vai ficar com a brocha na mão do resultado. O que Sim, acontecer dali está na sua conta para você fazer o melhor que puder com aquilo. Então, a frase, em termos da regra do jogo, ela está querendo dizer o quê? Sobre a porção da escolha. A escolha feita de um jeito, nós estamos tentando esclarecer ao máximo para que as pessoas possam perceber que é melhor elas participarem de forma mais desperta das escolhas delas e menos programadas, né? Mas a escolha você vai ter que conviver com a consequência. Bom, conclusão, não tem outro jeito. Hoje, você, desde que entrou neste jogo, para falar até aí, né, na sua infância, você vem fazendo escolhas. Você vem fazendo escolhas e é como plantar sementes. Algumas sementes nascem mais rápido, outras nascem a médio prazo e outras demoram mais. Hoje, nós estamos colhendo os resultados de sim, todas as escolhas que fizemos. Então, nós somos a somatória do resultado das escolhas que fizemos sim. e Não do tem que como fugir logramos disso. É. aprender com isso. Não sei como é que você descreveria isso, mas assim, é, essa é É, uma isso é uma lei do jogo. beleza. Toda ação tem reação. Então, tudo que você fizer vai ter alguma consequência, que vai ser proporcional à, à ação que você fez. Você está o tempo todo colocando no campo do jogo energia, né? Mas que se transforma em matéria em algum momento e que você vai colher aquilo de alguma forma. Então, se você está plantando banana, você vai colher banana, você não vai colher maçã. É uma coisa que é bem assim reta. Não adianta eu plantar banana e querer colher maçã. Sempre vai ter esse resultado, porque o campo ele funciona de uma maneira vibratória. Então, a frequência que determina o que você colhe. Não tem como enganar o campo. Esse campo ele é um perfeito, entendeu? Não tem É, ninguém vigiando lá, anotando, o Mário fez isso, agora eu vou devolver aquilo para ele. Não é, você mesmo colocou no campo e você mesmo vai receber de volta é aquilo que que você colocou.
É que assim, é curioso porque se você parar para observar, né, a gente usa algumas metáforas de campo, de vibração e tudo mais, que Sim, facilita a compreensão das pessoas, mas no é, fundo nós estamos falando aqui de programação, né? No final sim, sempre tem umas questões ligadas, você sempre pode descrever isso de uma forma de programação. E essas, sim, o bonito que às vezes eu vejo disso tudo é o seguinte: muitas vezes as pessoas reclamam que o mundo está uma droga, que isso, que sim, aquilo, né? E cada um tem direito à sua sim, opinião para avaliar como é que está o mundo hoje. A gente sabe que não claro, está uma maravilha, e sim, para dizer o mínimo, né? Mas assim, o mundo, bom, se eu individualmente sou hoje o resultado das escolhas que eu fiz, veja, e nós não estamos sozinhos, o mundo hoje é o resultado, é a somatória das escolhas que todos fizeram nele, coletivas, desde a coletivo, época das cavernas é, ou antes, né? A gente vem fazendo escolhas, vem sendo substituídos pelos descendentes, que continuam fazendo escolhas, muitas vezes automaticamente. Às vezes tem um mais brilhante ou outro que sai fora da sopa, mas a maioria vai sim, fazendo, empurrando isso para o lugar que a gente chegou hoje. Eu não tenho dúvida certo. que o lugar que a gente está hoje é muito melhor que a época das cavernas. Então, que houve evolução, eu diria que, na minha percepção, Claro, houve. não, E eu não não estou tem a falando menor dúvida. tecnicamente, eu estou falando assim. Na época das cavernas, a gente comia uns aos outros e aos animais e Sim, era comido por eles. sim, Hoje em dia, sim, pelo menos, né, algumas coisas efetivamente melhoraram, a com gente tem certeza feito melhorou, progressos, né, está com avançando. certeza melhorou. É que às É, vezes a gente olha e fica insatisfeito, porque a gente compara com o processo tecnológico nosso, e ele anda não a passos acompanha, muito mais largos do que a gente consegue ver a consciência das pessoas, né, evoluírem, né? A parte espiritual das exatamente, pessoas não vai na mesma exatamente. toada, né? Mas o que eu vejo hoje, né, com esse avanço da tecnologia, é que essa tecnologia toda, ela nos ajuda a entender a nossa tecnologia, porque a gente está num universo altamente tecnológico. Cada vez mais a gente vê isso. Isso aqui não é um acaso, né? Isso tudo tem um porquê, as coisas têm um funcionamento que é matemático. Então, para a gente estar aqui usando essa tecnologia, houve também, por trás disso, alguma coisa que permitiu que isso aqui funcionasse, né? Não é por acaso que a gente está aqui conseguindo fazer esse encontro. Eu estou te vendo, você está me vendo, você está em São Paulo, eu estou no Rio. Essa tecnologia aqui permite isso. E aqui nesse planeta Terra, a gente também está fazendo a mesma coisa, porque, na verdade, são avatares que estão se comunicando dentro de uma realidade e nós, que eu chamo de eu real, você chama de consciência, o outro chama de espírito, de alma, seja lá o que for, a gente não faz parte dessa dimensão. A gente entra nela através desse avatar. Então, é altamente tecnológico. E se você começa a entender o que é um avatar, o que é uma realidade virtual, o que é uma inteligência artificial, você começa a compreender também a nossa própria tecnologia. Então, mais do que todo esse conforto que ela está proporcionando, ela também está nos permitindo nos conhecer melhor. Eu hoje aceito muito mais logicamente na minha cabeça os ensinamentos espirituais de milênios atrás, fazendo essas metáforas. Porque, na realidade, são metáforas, né? Que a gente está fazendo metáforas tecnológicas. Não é que isso aqui seja uma simulação, que tenha uma conspiração, que a gente está preso pelos Andrômedos, não sei lá quais são os nomes aí que dão. Não é isso. Mas a gente pode usar como metáfora para entender, né, para facilitar. Então, se eu entendo que eu tenho um avatar, que eu não sou o avatar, que esse avatar ele funciona de uma maneira automática e ele responde através dos programas que estão instalados nele. Eu posso começar a olhar para esses programas de uma outra forma e falar, bom, isso aqui eu posso desinstalar, eu posso colocar um outro programa que vai me atender melhor a essa altura da minha vida. Esse programa podia ser bom lá para trás, mas agora não serve mais, então vamos reprogramar. E você, aprendendo essa tecnologia da tua mente, você consegue fazer isso como você consegue fazer numa máquina. Você instala um aplicativo, desinstala outro, esse eu uso, aquele eu não uso, né? Você vai usando conforme a sua necessidade.
Então, acho que Agora, isso que a tecnologia traz de mais benefício para nós hoje, esse entendimento. é interessante notar o seguinte: nós estamos falando de duas tecnologias que são muito parecidas hoje em dia, né? Uma é a da nossa realidade, aquilo que a gente vive na nossa realidade, que está ficando muito parecido com a nossa própria tecnologia dos equipamentos que a gente usa. Sim, Então, assim, sim, a gente fica indo e voltando e as pessoas podem acabar se confundindo. Então, entenda, as duas coisas são tecnologia. Existe uma tecnologia do espírito, da consciência, do ser, né? Como quer que chame, do real, do eu real, e existe a tecnologia desenvolvida por nós nesta realidade que eu costumo facilitar, eu chamo de RV Terra, Realidade Virtual Terra. Isso me mantém na exatamente. mente, né? Esse negócio de você, porque se você deixa, facilmente você acaba caindo na Sim, programação velha de achar que as coisas são sim, materiais, de que a sim, realidade é de um jeito e de outro. Eu chamo, por exemplo, algumas coisas, eu uso algumas coisas que me ajudam a me manter aterrado naquilo que eu sei para mim hoje que é o que é. Então, assim, se eu, para mim, eu costumo me referir, então, à realidade entendo bem virtual isso. Terra. RV Terra. Exatamente. Quando eu falo na RV Terra, eu falo em todo o universo. É só que a gente não vive no universo, a gente vive aqui na Terrinha, né? Sim, É onde exatamente. o resto a gente vê de É, longe é pelo o que importa para a telescópio, gente agora, né? né? É o que Não, importa para a gente agora. o que importa E para a gente é o que está ao nosso é importante. alcance. Exatamente. É importante isso que você está falando, da gente ir se familiarizando com isso, né? Hoje eu olho muitas vezes para as pessoas e, em vez de olhar vendo como se eu estivesse vendo uma pessoa, eu começo a olhar, olha esse avatar, olha aquele avatar, olha que interessante esse avatar. Então você começa a olhar para a realidade na tua volta como você estivesse realmente em um jogo de realidade virtual. E aí, quando você começa a olhar para as pessoas como avatares, você percebe mais a tecnologia que está por trás disso e você fica muito admirado, porque cada um é único, né? São avatares fantásticos que a gente aqui. Eu não estou falando de beleza, né? Cada um tem a sua beleza, todos são únicos e todos são fantásticos, com E a todos sua própria têm forma de ser. E todos têm uma oportunidade similar de crescer, de se desenvolver, de aprender, de se libertar, né? E de Aí é passar quem a está por ser. trás do avatar, né? Não, mas digo, É, que as duas coisas, né? Existe a variedade dos avatares, né? E sim, existe a variedade do que nós somos algo muito parecido uns com os outros, mas em experiência somos únicos também, porque a gente fez sim, caminhos claro. únicos. Então, Cada um tem a sua. o ser que É. nós somos, a consciência, o eu maior, o eu real, como queiramos chamar, esse aí, ele também tem um grau de variedade por conta da experiência diversa nesta vida e em outras vidas, né? Então, a gente tanto tem essa parte do avatar, da beleza do avatar, e a questão de ser único, como também Sim, o ser, né? O ser que nós realmente mais ainda, é mais único, ainda, de uma forma mais ainda. também. É, Agora, outra coisa interessante é a questão do seguinte: a gente voltando a falar um pouco das escolhas, que é o tema pelo qual a gente começou, a gente tem como a gente conversou, né, de uma das regras básicas do jogo. Nós somos o resultado das escolhas que fizemos e do que aprendemos com o processo. Ok? certo. Então, tem esse processo que tem um funcionamento muito legal, quer dizer, interativo, estamos aqui nos relacionando e as coisas vão acontecendo e aparecem as escolhas a cada momento, como nós escolhemos bater esse papo aqui hoje, por exemplo, né? Estamos aqui Uhum. e vamos ter as pessoas que vão estar nos assistindo. E a cada escolha que a gente faz, tem escolhas que vão ter resultados, né? Você falou da ação e da reação, né? Eu chamo de escolhas e consequências, escolhas e resultados, É, causa e efeito, né? causa e efeito. Mas, assim, o que acontece? Existe um processo que, por exemplo, como se eu estiver fazendo um joguinho, vamos falar de um outro jogo mais primitivo, um jogo de palito. Eu posso ter vários palitos na mão, aquele joguinho que as pessoas fazem para escolher, né? Então, tem um palito Sei, quebrado, mas você não vê qual é, e todo mundo pega certo, um. E aí, quando puxa, você escolhe o palito, mas quando você puxa, o resultado não é você que determina. Você pode pegar um palito inteiro ou um palito quebrado.
né? E você, quando vai escolher, você não sabe. Então, algumas escolhas é um tanto evidente, porque é meio transparente e elas são um tanto diretas. Se eu enfiar o dedo na tomada, leva o choque. Pronto. Claro. Essa é É, rápida. Mas tem coisas, por exemplo, se eu escolho alguém com quem eu vou me casar, eu não sei qual vai ser o resultado disso. Se vai gerar família, se vai gerar filhos, se vai gerar um amor de longa duração, se vai gerar dor de cabeça, se vai gerar separação, problema para é, dividir os bens. Assim, a gente não sabe com certeza aonde vai dar, é. né? Então, Sim, de qualquer forma, as escolhas, elas vão gerar um processo, vão gerar resultados, eu vou estar interagindo com tudo isso, eu tenho uma oportunidade única de fazer aquilo para o qual eu vim aqui, que é tentar extrair algo de útil para o ser que eu sou dessa experiência, porque toda experiência tem algum conteúdo útil. Então, às vezes o que eu queria ressaltar é, às vezes a gente classifica a experiência de boa ou de ruim, mas independente da qualificação que a gente dê, toda escolha e toda experiência gerada pela escolha, ela vai gerar uma oportunidade muito interessante para as sim, pessoas de extrair conteúdo e de crescer com elas, inexoravelmente, se sem dúvida, aproveitar, se não jogar fora, né? sem dúvida, sem dúvida. E, na verdade, o que hoje, para mim, é muito claro é que a gente veio aqui para jogar esse jogo. Isso que é o importante. Não importa onde você está, o que você faz, se você é casado, se não é casado, se é rico, se é pobre, se faz isso, se faz aquilo. O jogo é o mesmo para todo mundo, entendeu? O que vale é o jogo, não são as coisas físicas, não é o que você conquista fisicamente. É claro que faz parte do jogo você se relacionar, você ter as conquistas físicas, mas isso tudo não é o mais importante. O importante é você aprender a jogar o jogo e ganhar essa experiência, entendeu? Essa Seja lá questão da de que maneira for. Essa questão da importância que você falou é importante porque como é que você, assim, importante, como é que você define o que é importante e o que não é importante? Veja, obviamente, para a sobrevivência do seu avatar e da família do seu avatar, você vai ter necessidades físicas e você vai procurar preenchê-las o melhor possível, com a melhor condição, porque é uma Sim, questão de sobrevivência, né? E para você poder aproveitar essa experiência de crescimento, você precisa estar vivo, e quanto melhor você estiver, em princípio, para você, melhor, e para os seus também. Mas, assim, no final, no frigir dos ovos, e eu acho que já falei várias vezes essa frase hoje, mas veio para a cabeça, o que é importante é aquilo que você pode levar com você. Todo o sim, resto, que na hora que você tem que largar o avatar, porque chegou no fim da validade dele, ele você tem uma série de coisas que você, durante boa parte da vida, pensa que é importante, e na hora de largar o avatar, não tem não é. importância alguma, você percebe no ato, e mais ainda, se não percebeu, vai ter que perceber logo em seguida, porque você não vai levar nada disso com você, né? O caixão, você pode até pôr alguma É, coisa no caixão, mas com você, não o tem ser que jeito. você realmente é, não É. vai nada. Então, assim, o que vai com você é importante. Então, quer saber o que é importante? Pergunta se tem chance de levar ou não, né? O que não tem chance de levar não é importante. Pode ser útil, mas não é Sim, importante. sim. Com certeza. Os faraós acho que faziam isso, né? Botava lá, enterrava junto. Pois é, eles eram Até quem meio. trabalhava com eles também na hora que Assim, eles adivinha iam. por que que ele fazia isso? Por causa das programações e das crenças que ele Sim, tinha, né, eles programadas, acreditavam. e que ele achava que ia ter uma outra vida, e que ele ia levar o É, corpo, e que ele ia levar os é. bens, ele ia levar os E as escravos. pessoas que estavam em volta deles Então, também, então ele deles. levava É. todo mundo junto. A pior coisa que Levava tinha todo era mundo junto. A pior coisa que tinha era ser parente de um faraó quando ele morria, ou ser empregado, ou ser É, escravo, ou ser todo mundo soldado. tinha que Ele ir na levava hora que ele todo mundo junto. fosse. Ele não queria viajar sozinho para outra. Exatamente. Exatamente. Mas é isso, né? Isso aí, na realidade, são as crenças, né? E você vê o quanto essas crenças são fortes que nos fazem agir de uma maneira completamente equivocada, porque você passa a acreditar. Então, uma característica que tem aqui no jogo é que a gente acredita muito nas histórias que nos contam.
principalmente quando a gente é mais novo. Hoje tem essa palavra que se fala muito, que é narrativa. Então, dependendo da narrativa, você vai levar aquilo para a tua vida. E às vezes é uma narrativa completamente sem sentido, mas você não contesta aquilo, né? Porque aquilo virou verdade. Porque instalou, o chip está lá e você vai seguir a tua vida respeitando aquela narrativa que te contaram lá atrás, entendeu? Isso é As, uma coisa que a gente tem que observar muito, as né? pessoas querem mudar o resultado do jogo, mas elas não querem mudar a forma de jogar o jogo. Então, assim, como já dizia, acho que é o Einstein, né? É loucura você querer um resultado diferente, sendo que você não vai alterar Fazendo. o que você faz. Você segue fazendo É, as mesmas coisas que sempre fez e fica esperando um resultado diferente. Isso aí é o tipo do pensamento mágico que não resolve nada. Você fica querendo que as coisas mudem do lado de fora. Não, elas têm que mudar de sim, dentro para fora. Você tem que ver as coisas de uma forma diferente, experimentar fazer de uma forma diferente, ver o que dá e vai alterando até chegar aonde você chega. Fazendo as mesmas escolhas que você fez sim, até aqui, você chegou até aqui. Se continuar fazendo, sim. vai ficar repetindo e vai cada vez doer mais, né? Lamento, mas a repetição acaba de alguma forma implicando no crescimento da dor. E não é isso que a gente quer, né? A gente quer menos dor e Peraí, mais Mário, que felicidade. Então, o repetir não é algo que vai ajudar. Então, experimentar coisas novas, aprender, estudar e experimentar coisas novas é o que vai te levar a novos resultados. Isso também é uma das regras do jogo, tão clara que o próprio Einstein já enunciou aí. exatamente. Assim, existe uma hierarquia que aí é uma coisa para a gente pensar para uma outra conversa também, porque a gente não fala que isso aqui é uma realidade virtual à toa. A tecnologia disso, ela é muito semelhante à de uma realidade virtual que você coloca um óculos e vê imagens, né, que não estão onde você está, mas você começa a ver aquelas imagens e parece que você está numa praia e você está na sala da tua casa, por exemplo. Então, a nossa mente, ela é superior à energia e à matéria. Então, a mente é que gera energia, que gera matéria. Você está criando, através da tua mente, a tua realidade, seja através dos pensamentos, dos sentimentos que você tem inconscientes, né? Dessas crenças e das tuas ações e palavras. Isso tudo está gerando a tua realidade. Se você não muda isso, você não muda a sua realidade, né? Então, a gente, eu não estou satisfeito com tal área da minha vida, isso e aquilo, isso não vai mudar de fora. A mudança é de dentro para fora e não de fora para dentro. Consciência é fundamental, tudo mais é derivado. Quer dizer, primeiro na mente e depois na realidade. Primeiro na mente, Exata- depois na matéria. Depois na prática. Primeiro na imaginação, na visualização, depois na prática. Então, a Sim, ordem dos fatores é essa, né? Se quiser, é uma é hierarquia. outra regra do jogo que pode ser discutida um dia. A gente não pretende esgotar o assunto hoje. A gente está esperando que essa seja a primeira de uma grande série. A gente está fazendo isso de uma forma que a gente conversou, a gente foi bem discutido isso, a gente chegou à conclusão que era algo muito interessante de fazer para colaborar com as pessoas com relação à compreensão do funcionamento da realidade e da qualidade de vida delas. E essas metáforas são muito avançadas. E outra coisa, se alguém está se sentindo ou venha a se sentir um pouco inseguro com essa metáfora do videogame e vamos dizer, da realidade virtual, da RV Terra, né? Saiba de uma coisa, né? A física quântica já determinou desde lá de trás que as partículas são apenas informação. É informação de Exatamente. velocidade, de spin, de massa, de carga, de posição, né, de direção. Ela tem um conjunto de informações que forma a menor partícula que existir. Umas partículas vão se somando, que são informações,
vão se somando a outras informações de outras partículas, vão construindo moléculas e vão formando outras construções, chegam às células, que finalmente chegam aos seres vivos, chega às montanhas, chega ao céu, às estrelas. Então, assim, tudo é construído com base em informação. O que é construído com base em informação é uma realidade virtual, é um videogame. Lamento informar para quem não tiver à vontade ainda. Exatamente. Vamos tratar de ficar à vontade com isso, porque a cada dia fica mais difícil negar o que está sendo esfregado na nossa cara pelos detalhes da realidade. E a gente pode também, em outra instância, até falar um pouco mais disso também. A nossa maior intenção é falar das regras do jogo direta para aplicação na vida, mas a gente pode até, uma hora dessa, programar um papo sobre essas questões mais fundamentais da Sim, natureza da realidade, mas é uma coisa que, assim, o porquê e o como, as pessoas, muitas, não sabem dizer, mas o que já está bastante claro que é informação, né? exatamente. Para desmistificar também, porque isso às vezes fica uma coisa de simulação, né? Parece uma coisa meio sinistra, né? Uma Uhum. coisa meio misteriosa. Não, você está numa simulação, você não é isso, não é aquilo. Então as pessoas meio que rechaçam, Uhum. né? Essa metáfora. Mas, na realidade, é uma metáfora para ajudar a gente a viver melhor. Uhum. Compreender isso faz com que a gente tenha mais qualidade na nossa atuação dentro da nossa vida. Então, isso tudo é para melhorar a qualidade da tua vida, para você se relacionar melhor, para você ter sentimentos melhores, para você ter melhores resultados, né? Tudo isso ajuda com essa compreensão. E você, primeiro, num primeiro momento, você pode estar tendo essa compreensão de uma forma intelectual, é um caminho que normalmente ocorre, a gente está conversando, explicando, e às vezes você não tem uma experiência que suporta aquela explicação ainda, mas você precisa parar, olhar, ver, olhar para a sua vida anterior e ver se não tem nada na sua experiência realmente que condiz com aquilo que está sendo dito. E se não, você pode experimentar e pôr em prática, experimentar algumas coisas e ver se funciona ou não. Se achar que funcionou, você adquire para sua prática, e se não, deixa lá esperando até o dia que aquilo se apresente como prático e funcional para você. Não é para ninguém, isto não é uma religião, né? É um Sim, conhecimento, é uma compreensão para ajudar a sua vida. O meu amigo Zeca, eu acredito que a gente, para não estender demais, a gente tá podia ótimo. dar uma Acho que finalização hoje. Se você quiser deu dar uma bastante mensagem coisa, final, conteúdo aqui. É, e a gente volta a programar outras. Eu acho que ficou muito legal, na minha opinião, ótimo. acho que vai ser bastante útil para as pessoas, e eu acho que o fato de a gente ter conseguido fazer esse papo aqui hoje, esse primeiro, ele está demonstrando que tem conteúdo que pode ser transmitido de uma forma útil, e vamos seguir. Eu conto Ótimo. com você, fico muito Vamos feliz da gente embora. retomar esses bate-papos, que assim, eu sempre tive feedbacks do meu lado muito positivos daqueles que a gente teve a oportunidade de fazer algum tempo atrás, e eu acho que com esse foco que a gente está agora, vai ainda ajudar mais as pessoas. Com certeza. O maior prazer, vamos fazer mais. E cada vez mais a gente também vai aprendendo aqui nesse papo aqui. A gente está aprendendo um monte de coisa também, juntos. Então, eu Perfeito. acho que é bom para todo mundo. Com certeza, porque a gente não ficar sozinho na própria cabeça, com os próprios pensamentos, às vezes não é a melhor forma, né? Trocar uma ideia, ouvir o outro, Sim, receber, trocar, devolver, e assim, acho que a gente em conjunto, em dupla, a gente vai ter uma abrangência maior para ajudar com perspectivas de vida, de experiência de vida diferente como as nossas, a gente vai, mas com pensamentos alinhados nessas questões mais profundas em muitas coisas, acho que a gente vai conseguir fazer um bom trabalho. Muito obrigado por hoje, obrigado a todos que puderem nos acompanhar por aqui. Se gostarem, né, como dizem no teatro, passe para os amigos, e se não gostarem, passe para os inimigos. isso Valeu, aí. O então. negócio é passar adiante. É isso aí. Obrigado, Mário. Valeu, Tamo obrigado, junto Zeca. aí, vamos falando. Boa noite. Obrigado a todos aí que assistiram. Um abraço. Eu acho que não está gravando ainda. Como é que eu faço? Espera aí. Não está gravando?
Espera aí, ainda estamos, espera aí. Deixa eu ver aqui, só encerrar aqui a... Deve ter algum lugar aqui. Aqui, Stop Record.